Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do treinamento AWS Security Foundation. Estamos chegando em nossa última aula de nosso último módulo em nosso treinamento. Posso dizer que estou muito feliz, primeiro por ter concluído o desenvolvimento, a criação deste treinamento, e feliz também por ter você aqui comigo nesta última aula. Ao decorrer de todo o nosso treinamento, nós passamos por diferentes tópicos, diferentes cenários, e estudamos vários itens de extrema importância para a nossa fundação de segurança de um ambiente de nuvem AWS. E antes da gente de fato botar um ponto final nisso, eu queria fazer uma espécie de revisão, ou seja, de retrospectiva com vocês sobre as boas práticas discutidas durante todo o nosso treinamento. Alguns slides vão ser figurinhas repetidas, mas a ideia é relembrar para a gente poder fixar melhor estes conhecimentos. E caso você aí que está assistindo esta aula, que deu alguns saltos, pulou alguns degraus aí no treinamento e identificar um item que você não visualizou ainda dá tempo de retornar lá atrás, assistir a aula e depois voltar aqui comigo. E para a gente poder começar essa retrospectiva, vamos falar sobre IAM, O que nós vimos lá dentro do módulo de IAM? O módulo de IAM foi o nosso primeiro módulo e vocês já sabem que é o serviço mais importante que nós temos aqui dentro da AWS no que tange a parte de segurança, porque ele vai proteger ali basicamente o nosso control plane, que é a nossa porta de entrada para a nuvem AWS, ou seja, a API. E aqui vamos rever aqui algumas das boas práticas discutidas durante aquele módulo. Primeira delas, extrema importância, mas ainda um gap em vários ambientes, que é a utilização de MFA para todos os usuários, inclusive o usuário root, ok? Não esqueçam disso. Temos também o processo de rotacionamento de Access Key. A gente já sabe que utilizar uma Access Key já é uma problemática, já é um gap de segurança. Entretanto, pode sim haver cenários que a gente vai precisar de ter uma Access Key. A gente não vai conseguir fugir disso, principalmente por questões legadas, por integrações com aplicações que não suportam uma role, enfim, nós vamos precisar uma vez ou outra de gerar uma Access Key. Nestes casos, nós temos que ter uma boa política de rotacionamento, no qual eu recomendo, a AWS recomenda, vários outros frameworks recomendam também, que seja rotacionada a cada 90 dias. Tanto Access Key quanto senhas. Senhas é um pouco mais delicado porque não vejo sentido, e vocês já sabem o porquê disso, de ter um usuário de console dentro do IAM. Um usuário programático, ok, não é recomendado, mas inevitavelmente, vez ou outra, nós vamos precisar. Já senhas, que significam usuário de console, aí já não faz sentido nenhum. Mas lembre-se, Access Key rotacione a cada 90 dias no máximo, ok? Utilize condições em políticas para restringir acessos. Isso daqui, que nós vimos alguns exemplos em nosso treinamento, ajuda muito. Porque em alguns casos, mesmo que não seja recomendado, em alguns casos nós vamos precisar de utilizar um wildcard, ou seja, um asterisco em determinados campos de nossa política, principalmente no campo de recursos, ou então em um campo de principal. E para você amarrar isso daí e mitigar qualquer tipo de problema, abre aspas, garantindo que aquela política, aquele recurso vai ser acessado somente por quem você está determinando, mesmo que tenha um wildcard ali, vocês podem criar condições para restringir acessos. Seja uma condição baseada em endereço de IP, baseado em VPC ID, baseado em AWS Organization ID, enfim, utilizem condições para estes cenários. Novamente, crie políticas de senhas fortes. PH, mas eu não uso usuário de IAM de console. E aí, tenho que criar? Sim, é uma boa prática determinar isso. E pelo amor de Deus, não utilizem usuário root. Usuário root você vai utilizar quando você criar a conta e olhe lá. Se você estiver criando uma conta através da AWS Organizations, você nem a senha de root você vai ter. E às vezes, dependendo da pessoa, o melhor é ela nem ter aquela senha. Que quando precisar de usar em cenários críticos, ela vai ter que resetar aquela senha. Então, lembre-se, o usuário root não é para ser utilizado. E aí, se não é para ser utilizado, muito menos é para ser criado credenciais programáticas para ele, Então, esqueçam isso também. Outro ponto importante,
Remova usuários, roles e políticas não utilizadas. Remova tudo. Se não está sendo utilizado e vocês já viram mecanismos para poder identificar isso, vai lá, bloqueia aquele usuário, desabilita ele, espera mais um tempinho e depois remova. Mesma coisa para roles, políticas e qualquer outro tipo de principal que tenha no seu ambiente. Utilize bastante o Access Analyzer e também o Access Advisor para refinar as suas permissões. As duas ferramentas são gratuitas, estão disponíveis para utilização dentro da console AWS, lá dentro do IAM. Basta vocês utilizar. Então lembre-se disso. Duas ferramentas fantásticas que vai ajudar vocês a melhorar a segurança dos seus ambientes. E por último, use e abuse de Permissions Boundaries, ou seja, para limitar ali o que de fato aquele principal vai poder executar. Principalmente quando aquele principal pode ter um pouquinho mais de privilégios e possa querer fazer uma elevação de privilégios a seu benefício. Então, Permissions Boundary foi desenvolvido justamente para isso. E, não menos importante, mínimo privilégio sempre. Sempre que pensar em políticas dentro da AWS, configurações de permissões, pense em mínimo privilégio, sempre. E, para fechar, não usem usuários do IAM. Falamos muito sobre isso durante todo o treinamento. Existem ressalvas? Sim, existem ressalvas para usuários de IAMs programáticos, como alguns exemplos que eu já citei. Agora, usuários do IAM para console, gente, esquece. Vocês já viram mecanismos que a gente consegue resolver essa situação. O próximo tópico foi AWS Organizations. Então vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva sobre o mesmo. Primeiro ponto, utilize o AWS Organizations para centralização do gerenciamento de suas contas AWS. Nós já vimos isso em nosso treinamento, vimos que existe a possibilidade de gerenciar de forma centralizada vários e vários serviços. Então, é uma recomendação que vocês façam isso. Centralize o máximo de serviços possível. E dentro do possível, deleguem o gerenciamento desse serviço ou desses serviços para contas apartadas à conta master, porque isso é uma boa prática. A conta master é uma conta que vai deter ali a sua organização, o seu AWS SSO, dentre outros pontos, conta de gerenciamento, a master mesmo. Então, dependendo do serviço, vale a pena você delegar para outra conta fazer essa gestão, para evitar que pessoas utilizem a conta master. Segundo ponto, segmente seu ambiente em unidades organizacionais de acordo com seu ambiente ou seu negócio. Passei por vários lugares e vi ali o AWS Organizations com as contas todas em uma mesma unidade organizacional, na raiz. Isso é horrível para vocês poderem aplicar as SCPs, que é o próximo item aqui, né, que é para poder usar e abusar de Service Control Policy para controlar suas contas AWS. Esses dois itens trabalham em conjunto, porque se você tem uma boa estrutura organizacional, ou seja, de unidades organizacionais, você consegue criar suas SCPs de forma mais assertiva e minimizar os impactos. E lembre-se, SCPs não são aplicadas na nossa conta master por questões de segurança. Crie políticas de backup de forma padrão para o seu ambiente. Como assim de forma padrão? Antes de uma conta nascer, já tem que existir essa política de backup para todos os itens que forem criados, todos os recursos que forem criados posteriormente naquela conta, já serem backupeados. E mais uma vez, quem tem um backup não tem nenhum. Habilite auditoria como padrão, mesmo esquema da política de backup. Configure o CloudTrail de forma a abranger toda a organização, ou seja, criando uma Trail Organizations, né, para que vocês possam de fato ter auditoria em todo o ambiente. Trabalhe com políticas de tags, isso aqui ajuda bastante na parte de compliance e boas práticas. E, inevitavelmente, políticas de tag com políticas de backup podem e vão trabalhar em conjunto também. E, para finalizar, defina ambientes de desenvolvimento, homologação, sandbox, produção ou qualquer outro se necessário. Segmente isso através de unidades organizacionais e através também de contas AWS. Quanto mais você segmentar isso daqui, melhor vai ser o seu ambiente, menos vulnerável vai ser o seu ambiente. E além de segmentar de acordo com este cenário, segmente por squad, segmente por algum time, por cenários diferentes, para dar também autonomia para as pessoas trabalharem.
que é um dos propósitos do AWS Organizations. Avançando, vamos falar um pouquinho sobre a retrospectiva sobre o IAM Identity Center, o famoso SSO. Avançando aqui com ele, primeira recomendação, clássica e óbvia, né? Utilize o IAM Identity Center. Não usem usuários do IAM mais, utilizem IAM Identity Center. PH, mas inicialmente eu tenho apenas uma única conta. Independente disso, um dia espera-se que seu ambiente venha a crescer e você não paga por utilizar o IAM Identity Center. Mesmo que você tenha uma única conta, suba uma nova conta master, crie a organização, crie ali também o IAM Identity Center e configure os seus usuários. Crie grupos para gerenciar suas identidades, que é uma boa prática. E opte sempre pela utilização de provedores de identidades externos. Dentro do possível, né? Vale a pena vocês criarem um provedor de identidade externo para vincular aqui ao IAM Identity Center. Mas se vocês não têm esta possibilidade neste momento, não tem problema nenhum. A segurança que vai ser exercida ali dentro vai ser a mesma. Independente disso, defina o grupo de controle neste Identity Provider e também crie rotinas de revisões de usuários. Apenas um detalhe importante. Geralmente, quando você utiliza um provedor de identidade externo, e-mail, por exemplo, do Office 365, Google Workspace, eles já têm o mecanismo de MFA. Se você está utilizando o próprio IAM Identity Center para gerir os seus usuários, a sua base de usuários, você tem que forçar a utilização da MFA. Não esqueçam disso, que são pontos de extrema importância. Para permission sets, né, que são as permissões ali de fato para o nosso ambiente, customize suas políticas, evitem políticas gerenciadas pela AWS, a não ser que você acompanhe de fato o que está sendo entregue ali. Novamente, pense no conceito de mínimo privilégio, use e abuse de permissions boundaries e crie um limite de sessão o menor possível. Não deixe um limite de sessão muito amplo, porque senão isso pode prejudicar vocês. Outro ponto importante, além do limite de sessão, é o limite de sessão global, ou seja, na autenticação do portal do Identity Center. Trabalhe também com isso, porque senão a pessoa vai logar uma vez neste portal, que é a console da AWS, e vai ficar ad eterno lá dentro. Novamente, atente-se à opção de sessões ativas. Dentro do ambiente de vocês, lá do IAM Identity Center, para cada usuário vai ter as sessões ativas dele. Criem o hábito de ler aquelas informações, crie uma automação para ler aquelas informações e uma sessão ativa por muito tempo, vai lá e derrube ela. Sem medo de ser feliz, porque provavelmente se está muito tempo ativa, alguns desses dois itens aqui está configurado de forma errada, e aí a pessoa também que logou, que abriu aquela sessão, pode ter esquecido ali, por exemplo, então pode ter uma problemática de fato. Mas a ideia é, olhe sessões ativas e remova sempre que necessário, ok? Então isso aqui é um pequeno overview, uma pequena retrospectiva sobre IAM Identity Center. Avançando, Security Assessment, né? Qual que é a ideia dessa nossa retrospectiva? A mesma ideia que eu conversei com vocês no final do nosso módulo de AWS Security Assessment. A ideia de um assessment é você analisar todo o seu ambiente no espectro de segurança e analisando pessoas, dados e infraestrutura, que vai englobar todos esses outros recursos aqui. Entretanto, se em algum momento vocês não têm a capacidade ou a possibilidade de fazer toda essa análise completa, faz uma de cada vez. Pega dados, infraestrutura, pessoas, escolhem alguns tópicos desse aqui, log, comportamento de usuários, controle de acessos, autenticação, escolhe um desses itens para fazer o assessment. É de extrema importância que ele seja feito, independente se for global, se for 100% ou se for quebrado ali, ou seja, dividido em micro etapas. O importante é fazer. Não adianta vocês cruzarem o braço e achar que está tudo certo e vida que segue. Não tem braço para fazer tudo de uma vez? Pega um tópico apenas, vamos pegar e analisar a parte de criptografia do ambiente. Analisa somente isso. Terminou essa análise, levantou os pontos, já tem um plano de ação? Começa a analisar outro. Agora vamos analisar hardening do nosso ambiente e assim por diante. Não deixem de fazer isso, ok? E nós vimos duas ferramentas, Prowler e vimos SteamPipe. Acredito que as duas ferramentas mais utilizadas para esse viés
de levantamento, né, de análise, de assessment. Existem outras para exploração, que já é um viés diferente. Antes que vocês falem, antes que vocês citem, por exemplo, o Pacu, que é uma ferramenta fantástica, mas é para exploração de fato. Pode, dependendo do cenário, ser utilizado para assessment, mas não é o foco dela. Foco para assessment mesmo é a ferramenta Prowler. E o SteamPipe, ele tem, dentre outras coisas, a parte de assessment, de compliance com os frameworks ele também. Então use e abuse dessas duas ferramentas que são gratuitas para utilização. Principalmente a Prowler, vocês conseguem customizar. Cheguei a mostrar alguns dashboards bem legais para vocês que dá para poder fazer. Basta jogar saídas ali para um banco de dados, Postgres, MySQL, por exemplo, e tratar aquilo ali no Grafana. Usem as suas criatividades. E, pelo amor de Deus, não fiquem presos a somente essas ferramentas. Existem outras, existem ferramentas Enterprises, caso vocês tenham dinheiro para poder gastar. E no final do dia, se essas duas ferramentas não atendeu, faça de forma manual. Em alguns casos, você precisa de fato fazer com as próprias mãos, para você poder chegar ali em uma resolução de fato. Bom, chegamos aqui ao final da nossa retrospectiva sobre AWS Security Assessment. E para avançar e finalizar de vez aqui a nossa última aula, o nosso último módulo, vamos para a retrospectiva sobre as recomendações de segurança, trazendo aqui algumas figurinhas repetidas, mas é bom sempre reforçar esses conhecimentos. E o primeiro ponto sobre Vault, né, sobre cofre. Aqui na AWS nós temos o Secret Manager, ou seja, precisou armazenar qualquer tipo de credencial, utilizem o Secret Manager. É extremamente escalável, uma ferramenta fantástica que vai ajudar muito a vocês no dia a dia. Além disso, vocês podem configurar o Secret Manager para rotacionar de forma automática suas credenciais dependendo do seu cenário. Não quero ver mais credenciais harded code, credenciais repositórios do Git, credenciais anotados em papel de pão. Quer anotar alguma credencial, alguma string de API, alguma coisa do gênero? Secret Manager vai ser a melhor solução para vocês dentro da AWS, utilizando soluções da AWS. Outro ponto, criptografia, entra no mesmo viés, AWS KMS. Pensou em criptografia dentro do ambiente? Utilizem o KMS como padrão. De forma bem resumida, nós temos duas formas, né, de ter as nossas chaves que são gerenciadas pela AWS e ter as chaves, que são as Custom Managed Keys, que são chaves gerenciadas por nós. Dentro do possível, utilizem as CMKs, ou seja, as chaves customizadas pelo cliente, porque nós temos mais flexibilidade para determinar quem pode acessar delas, quando que nós iremos rotacionar, fazer esse processo de forma automatizada, dentre outros filtros bem legais. O que não pode é vocês criarem instância C2 com volume sem criptografia, banco de dados sem criptografia, buckets da C3 sem criptografia. Pegadinha, né? Porque vocês já viram que agora a criptografia é padrão. Enfim, vários pontos de extrema importância. Então usem e abusem aí do KMS dentro do possível também. Sejam cautelosos, porque dependendo da situação pode ficar um pouquinho caro para vocês. Mas criptografia dentro da AWS, serviço KMS. Logs. Difícil você chegar em um lugar e ter uma estrutura boa de logs, bem construída, bem elaboradas. E hoje dentro da AWS nós temos várias possibilidades de trabalhar com isso. E a mais simples, mais tranquila de lidar de todas é CloudWatch Logs. Ah, PH, mas às vezes pode ser caro. PH, mas não é tão escalável, não é tão customizável assim. Ok, pode até ser que não, mas não adianta vocês cruzarem os braços e ficarem sem log nenhum no seu ambiente. O mínimo que vocês têm que fazer, se não quiserem trabalhar com outra solução, não tiverem verba para isso, ou não tiverem conhecimentos para isso, é habilitar CloudWatch Log Groups e jogar logs das suas instâncias da C2, jogar do Amazon Kinesis, jogar do seu SCS, do seu EKS ou de qualquer outro serviço, tudo aqui para dentro do CloudWatch para que vocês possam ter auditoria de tudo isso, rastreabilidade de tudo isso, ok? Por favor, não esqueçam dos logs. Security Remediations, né? Como que a gente pode remediar alguns pontos de segurança em nosso ambiente? Nós citamos a AWS Config, onde ele vai avaliar, auditar, avaliar continuamente as configurações de nossos recursos. Ele vai criar uma trilha ali para a gente, um histórico de toda a nossa evolução da nossa infraestrutura AWS.
para você poder resolver problemas mais rápidos. E, além disso, vocês conseguem também determinar auto-remediations para recursos. Ou seja, alguém criou um security group com a porta SSH liberado para a internet. Vai lá e corta aquele security group, remove aquela regra. Vocês conseguem fazer isso com a AWS Config. E além da AWS Config, nós temos também Cloud Custodian, que é uma ferramenta fantástica que ajuda muito vocês com este viés. Vai ajudar na parte de custo, tagueamento, security, compliance, operações e também inventário. Vocês conseguem fazer tudo isso com o Cloud Custodian. Lembrando, Cloud Custodian é uma ferramenta open source. Vocês conseguem fazer isso sem investimento de licença ou nenhum tipo de suporte ali. Então, tanto o AWS Config vocês vão pagar por ele, e é um ponto de atenção, não saiam criando regras à torta direita sem saber o que estão fazendo. Pense bastante antes de fazer. E temos o Cloud Custodian, que inclusive, particularmente falando, recomendo ele mais do que o próprio AWS Config, porque ele é mais abrangente, ele é mais flexível do que o AWS Config, e vocês não vão pagar nada diretamente com o Cloud Custodian. Backups. Não preciso nem ficar falando aqui, nem reforçar direito isso, porque isso eu espero que vocês já tenham entendido. Quem tem um backup não tem nenhum. É o primeiro ponto que eu já queria abrir essa conversa. O segundo ponto é, utilize a AWS Backup. É uma ferramenta bem interessante, uma ferramenta que ajuda vocês em todo o processo de guarda dos seus dados ali. Vocês conseguem criar backups cross-account, backup criptografado, com controles de acesso e tudo gerenciado através de uma única console, através do nosso, por exemplo, AWS Organizations, com o gerenciamento centralizado do nosso ambiente, das nossas contas. Então, olhem de fato para o AWS Backup, trabalhem com ele. E por favor, snapshot não é backup. Não saiam criando snapshots falando que tem uma estrutura de backup pronta, porque senão, uma hora a casa cai. Para finalizar de fato, novamente as duas frases que eu trouxe anteriormente para a gente poder refletir. Tudo começa pelo básico. Mais de 80% do que nós vimos aqui em nosso treinamento, na verdade, posso dizer que 100% do que nós vimos em nosso treinamento são coisas básicas para toda a infraestrutura de nuvem AWS, para toda a segurança de nuvem AWS. Não necessariamente o básico ele tem que ser fácil de ser implementado, não confunda as coisas, mas é algo básico que a gente tem que fazer antes de sair trazendo aqui nossos workloads aqui para dentro. Então sempre, antes de pensarem no telhado da sua casa, de sair criando ali telhado, sair criando as janelinhas, pense aqui embaixo, ó, fundação. É nisso aqui que nós temos que nos preocupar, ok? Comecem por aqui, pelo básico, para depois crescer a casa de vocês. Não esqueçam disso. E, triste, mas é verdade, mais uma menção aí ao professor Girão. A gente sabe que ataques aprimorados vão ocorrer, independente do tipo de proteção que a gente vai ter no nosso ambiente. Isso é fato. Nós, como bons profissionais da área de segurança, nós temos que o quê? Estar preparados para isso. Não adianta o que a gente faz. Podemos criar essa base que mais sólida possível, a parte de fundação mais sólida possível. Isso não vai ser a solução de nossos problemas. Vai ajudar muito a estarmos o quê? Preparados para isso, para quando um eventual problema ocorrer. Pensem bastante neste ponto aqui, ok? Finalmente, chegamos então ao nosso último slide de nossa última aula, de nosso último módulo em nosso treinamento. Eu já queria deixar os parabéns para você que de fato acompanhou todo o curso, fez todas as aulas, interagiu com o fórum, mandando mensagens, tirando suas dúvidas, e espero que este treinamento ele tenha sido de fato de grande ajuda para vocês, que possa contribuir muito com vocês no dia a dia. Como próximo passo, incentivo continuarem os estudos, continuarem o processo de atualizações, continuarem inserindo no meio de segurança em nuvem AWS, porque é uma área muito promissora e uma área em total escassez no mercado. Continue fazendo treinamentos, porque isso só tem a agregar com o conhecimento de vocês. Novamente, eu deixo aqui o meu muito obrigado por terem me dado um voto de confiança para realizar e para escolherem esse treinamento. E espero encontrar vocês o mais breve possível. Um grande abraço e até a próxima.